Oi, gente, tudo bem? Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou o Nando e muito em breve eu vou estar saindo de Porto Alegre pra viajar pelo Brasil de carro com a minha cachorra Nina. O carro que a gente vai é um Subaru Forester 2011. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como que tá o andamento do meu projeto. Pra ser bem objetivo, eu vou focar totalmente na parte estrutural de madeira que eu tô desenhando pra colocar dentro do meu carro. Na semana passada, eu já tinha tirado algumas medidas do meu carro, mas ele ainda tava com os 3 bancos traseiros. Aí naquele momento, eu levei o carro no mecânico porque eu precisava também trocar as pastilhas de freio, e eu também já aproveitei esse momento e pedi pro meu mecânico tirar os 3 bancos de trás do carro. Eu quis fazer isso porque eu já vi várias pessoas na internet fazendo essas transformações e a maioria deles tira os bancos de trás. Como a gente retira o assento completo, então a gente tem mais espaço para talvez colocar alguma coisa naquele lugar. Beleza, com o carro então, sem os 3 bancos traseiros, eu levei ele na casa dos meus pais, coloquei o carro na garagem e eu fiquei várias horas, várias horas mesmo, olhando pro carro e observando e tentando analisar o carro de vários ângulos diferentes. Esse microfone tá caindo, mas vai ficar assim agora, tudo bem. Tentar enxergar como poderia ser uma estrutura de madeira ali dentro, tirando medidas, anotando no papel, às vezes anotando no computador, até que finalmente eu consegui chegar num desenho que eu fiquei bem satisfeito e eu quero mostrar isso pra vocês. Bom, vamos lá. O software que eu usei pra fazer isso foi o Figma. É um software que não é específico para esse tipo de desenho, de estrutura, nem nada. Ele é um software de web design, mas eu acho ele muito intuitivo e, além de tudo, ele é gratuito. Então, caso vocês queiram tentar fazer alguma coisa em casa, eu recomendo que vocês usem o Figma porque ele é fácil e direto. Eu vou aqui desenhar um retângulo qualquer, tá? Vou colocar uma corzinha de madeira só pra gente... Enfim, só pra ficar mais bonitinho. E eu queria mostrar pra vocês o seguinte, ó. Se eu clico nessa peça e eu venho aqui em cima, ele tá me dizendo, então, a largura e a altura dessa peça. Eu geralmente venho aqui e eu penso esses números em milímetros. Então, por exemplo, se eu quero fazer esse tampo de madeira aqui, eu vou pensar um tampo de madeira, então, de 1,20 m, digamos. Eu vou colocar aqui 1200, né, 1.200 milímetros, que seria o equivalente a 1,20 m. E eu venho aqui e vou colocar também 900 milímetros, que seria a largura de 90 centímetros. Então, isso aqui eu já sei que teria o tamanho de 1,20 m por 90, e geralmente eu venho aqui e coloco também um textinho por cima, por exemplo, vou colocar aqui 1.200 por 900. Então, eu já sei que essa peça aqui, ela tem 1.200 por 900. E isso aqui é muito bom porque quando eu mando esse desenho para madeireira, para eles fazerem o corte, eles já sabem que eles precisam me mandar uma madeira de 1,20 m por 900 milímetros, tá? Agora vamos lá para o meu projeto. Esse aqui é o meu projeto. Como vocês podem ver, tem um monte de coisa aqui, muitos detalhezinhos, mas eu vou entrar em cada um deles para vocês entenderem. Começando então pela visão superior que eu desenhei. Eu vou deixar o colchão invisível e vou deixar alguns outros itens invisíveis para eles não nos atrapalharem nesse momento, tá? Para ficar um pouco mais simples de entender. Então, eu desenhei mais ou menos como é o meu carro visto de cima. Então, o meu carro visto de cima, ele tem as rodas, né? 4 rodas. Ele tem ali o banco do motorista, ele tem o banco do passageiro, ele tem esse painel, né, do carro ali do meio, e ele tem o volante mais ou menos ali, e ele tem as portas mais ou menos aqui, tá? Essas coisas eu não coloquei assim com muitos detalhes, porque não me interessam, mas o fato é que o que me interessa muito é que o tamanho do porta-malas, quando eu levo o banco do motorista e o banco do passageiro totalmente deitado para frente, a gente começa a ter um espaço aqui de 1,86 m de comprimento. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma linha, ó, colocar aqui, eu já vou colocar de cabeça, ó, 1,86 m, 1860. Eu vou colocar aqui umas flechinhas só pra gente conseguir enxergar e vou deixar ele mais grossinho. Pensando isso, eu dividi essa plataforma em 3 etapas. Então, eu pensei em ter primeiro uma parte onde é o porta-malas. Esse aqui de 1 metro exatamente, é exatamente o tamanho da porta do porta-malas até o início dos bancos, tá? Onde ficariam os bancos traseiros. A gente tem uma bancada central, onde seriam o banco dos passageiros, e aqui uma parte com 340 milímetros que eu só vou usar quando os bancos estiverem virados para frente. Ou seja, essa parte aqui, ela precisa necessariamente dobrar para cá quando eu vou dirigir o carro. Então isso é uma coisa que eu vou considerar e certamente eu vou fazer com que essa parte ela possa ser dobrada para cima.
Então, isso aqui é a visão superior das bases que eu preciso de madeira para conseguir construir o projeto. Aí, avançando um pouquinho nesse projeto, aqui por cima das madeiras, ó, eu coloquei o tamanho do colchão que eu quero ter para eu poder dormir. Eu penso em fazer um colchão sob medida de 1,86 m, né, exatamente o tamanho do comprimento total que a gente tem das madeiras, por 728 milímetros. Eu escolhi ter o colchão desse lado porque no lado esquerdo eu quero fazer um móvelzinho, né, um móvelzinho de madeira que vocês já vão entender um pouco melhor. E aqui eu tenho também um cooler que eu vou ter, né, eu vou levar coisas e tal, então eu penso em deixar o meu coolerzinho aqui do lado. Esse espaço que vai sobrar aqui, eu ainda tô pensando o que eu vou fazer exatamente. Eu primeiro tinha pensado em colocar uma caminha pra Nina, mas aí eu comecei a pensar que, tipo, cara, é um espaço relativamente pequeno pra Nina, e eu tenho quase certeza de que ela vai dormir nos meus pés durante a viagem. Também a coisa boa é que eu sou baixinho, então eu tenho 1,70 m e o colchão tem 1,86 m, então eu imagino que a Nina vai ter um espacinho ali de boas, e ela já dormiu comigo na cama várias vezes, então acho que é tranquilo. E aqui embaixo a gente tem a vista do porta-malas. Imaginem que vocês estão do lado de fora do carro, olhando pro porta-malas, totalmente de frente, né? Eu queria ter espaço para guardar coisas de uma maneira fácil, então eu pensei em fazer uns gavetões. Isso aqui que vocês estão vendo, esses dois aqui de baixo, só até tirar os números aqui pra vocês enxergarem, mas essas duas peças aqui, né, da esquerda e da direita, embaixo, vão ser gavetões que eu quero colocar de uma maneira que dê pra abrir e colocar coisa e, sei lá. Eu imagino que uma das gavetas vai ser pras coisas de cozinha e possivelmente a outra gaveta, eu não sei ainda, mas eu vou descobrir em breve. O tamanho lateral do carro é de exatamente 1.008 milímetros, tá? 1.008 milímetros, o que seria equivalente a 1,08 milímetros. Então, dividindo esse 1.008 por 2, a gente tem dois gavetões aí de mais ou menos 504 milímetros, mas é claro que a gente tem que considerar também a espessura da madeira, né? Então, aqui é o tamanho total, assim, da gaveta, olhando de fora, mas depois eu fiz um detalhamento mais específico. Aqui em cima a gente consegue ver, então, o colchão, né? Os 748 milímetros do colchão. Aqui a gente tem o cooler, como a gente pode ver. Posso mexer ele pra lá e pra cá. E aqui a gente tem o móvelzinho de madeira que eu comentei, que não dá pra entender muito bem nessa imagem, mas depois vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, essa aqui é a vista do porta-malas, que eu imaginei. E aí, por fim, a gente tem aqui a vista lateral completa. Imaginem que vocês estão do lado de fora do carro, pela porta, né, de trás do passageiro. E a gente tá olhando pra dentro do carro e numa visão raio-x, assim, pra entender, né? Vocês entenderam. E aí, deixa eu tirar aqui o colchão pra vocês verem. Ó, tirei o colchão, vou tirar o cooler. Vou tirar o móvel aqui de cima também, só pra... Depois eu mostro pra vocês. E vou tirar tudo isso aqui só pra vocês entenderem. Bom, certamente a parte mais difícil do projeto foi pensar o que eu vou colocar ali no lugar onde eram os bancos dos passageiros, né? E pra isso eu também fiquei quebrando a cabeça e, putz, essa parte embaixo dos bancos dos motoristas tem muita coisa ali, tem vários fios, tem uns reservatórios de alguma coisa que eu não sei o que é. Antes de qualquer coisa, eu pretendo fazer um revestimento de carpete ou algum material ali pra colocar embaixo, um material que seja maleável e que eu consiga tapar esses fios e coisas assim pra não ter nenhum problema. Então, pensando que vai ter um carpete ali cobrindo toda essa parte, eu comecei a pensar numa estrutura de madeira. Eu pensei em fazer primeiro uma base, que vai ser uma tábua inteira por baixo, que ela vai até o encosto ali mais ou menos do carro, né? Tem aquele encosto central do carro e tem um encosto de braço, né? O encosto de braço é possível puxar ele, tipo, ele fica assim, mas é possível puxar ele pra cá, então é de boas. Eu pensei em fazer uma travessa transversal ali que encoste no encosto do carro e aí duas travessas laterais também para serem os apoios para os lados, tá? É um pouco difícil de entender assim, não tem uma visão 3D assim para mostrar para vocês, mas com certeza quando vocês virem eu instalando isso no carro vai ficar um pouco mais claro. E beleza, em cima então dessa base inferior que vai ali na parte dos bancos, a gente tem o pranchão. A minha ideia é que ele tenha 180 milímetros de altura. Esses 180 milímetros, né, é equivalente a 18 centímetros. Então ele vai elevar o porta-malas do carro 18 centímetros para cima, permitindo que eu tenha ali as gavetas, então, dentro do carro, né, permitindo que eu consiga guardar outras coisas e eu ainda vou ver como é que eu vou fazer isso especificamente, tá bom? Aí, beleza. Então, essa aqui é a estrutura geral, né, principal do carro. Aí aqui a gente vê o móvel de madeira que eu comentei com vocês. Então,
virado pra dentro, eu queria ter um espaço, assim, pra guardar coisas. Então, eu pensei em fazer uns nichos, assim, tipo, bem simples, né? Mas um móvel de 55 centímetros de altura, meio quadrado, assim, meio retangular, que vai preso na estrutura inferior ali do carro. E aí eu vou fazer dois nichos de 8 centímetros para caber coisas pequenas, tipo, pegar o celular e colocar ali no carro, ou mesmo o meu computador, tipo, pegar o computador e colocar ali num vão do móvel. Um outro de 12 centímetros, né, 120 milímetros, e mais um inferior ali de 21 centímetros, né, 210 milímetros. Se eu colocar aqui o colchão, ó, vocês vão enxergar de novo, o colchão ele vai aqui em cima e ele tapa ali um pedaço dessa região de baixo aqui do móvel, o que eu não acho que é um problema, porque, tipo, se eu quiser até esconder alguma coisa ali ou colocar alguma coisa mais escondida, ele vai ficar ali, tá? Aí, beleza, aqui vai o colchão, depois, o que a gente tem mais aqui? Tinha mais alguma coisa? Assim, aqui o coolerzinho também, vista lateral, e galera, é basicamente isso, tá? Essa é a vista lateral completa. Uma coisa que eu tentei também foi pensar nos itens de grande dimensão que eu vou levar. Então, eu comecei a desenhar eles para tentar encaixar eles ao longo do projeto. Eu não encaixei tudo ainda, mas, por exemplo, eu quero levar um botijão de gás, e aqui tá as medidas do botijão, né? Ele é redondo, então 30 centímetros circular, e ele tem 360 milímetros de altura. Então, por exemplo, eu comecei a pensar, tipo, se eu pegar esse botijão aqui, eu poderia guardar ele, digamos, aqui embaixo do colchão, ó. Eu já vi que ele cabe. Claro, eu preciso entender como que eu vou fazer isso, né? Enfim, e acho que eu só vou descobrir isso um pouco melhor no dia da montagem mesmo das madeiras, mas eu comecei a entender que é possível levar um botijãozinho de gás aqui, por exemplo, né, para cozinhar. Eu tenho um fogareiro também, né? O fogareiro, ele é quadrado também, a base dele, 22 centímetros, né? 22 por 22, e ele tem 140 milímetros de altura, né? Comecei a enxergar também que era possível, por exemplo, eu pegar o meu fogareiro e eu colocar o fogareiro dentro do gavetão aqui, ó, quer ver? Ó, é possível eu colocar o fogareiro dentro do meu gavetão. Enfim, gente, eu não sei se tá fazendo algum sentido aí pra vocês, na minha cabeça parece que faz sentido. Certamente essa não é a melhor maneira e a maneira certa de fazer um projeto, mas é a maneira que eu sei fazer, então é assim que a gente vai tentando, né? Muito bem, e para avançar então e mostrar aqui o finalzinho para vocês, depois de ter essas vistas completas, né, as vistas laterais, superiores e a vista do porta-malas e coisas assim, eu comecei a destrinchar esse projeto e eu comecei a pensar em todas as madeiras que eu vou precisar. E aí, por exemplo, eu peguei aqui o suporte da cabeça, aí eu trouxe o suporte da cabeça para cá, e eu comecei a pensar, tá, beleza, eu preciso então de duas chapas de 340 por 1008, que uma vai em cima e uma vai embaixo, e eu preciso também de 3 chapas menorzinhas, que vão ser o suporte entre essas duas chapas, né? Então, eu imagino que vai ter 2 chapas assim e 3 chapinhas assim, tipo, 2 nas laterais e uma no centro. E aí eu comecei a fazer isso para o projeto inteiro. Deixa eu deletar aqui. Aí eu fiz isso, por exemplo, para o corte, né, das plataformas do meio. Mesma coisa, são 2 pranchas de 520 por 1008, uma em cima e uma embaixo, e 3 suportes, então, de 505 por 150, que daí vão 2 nas laterais e um no centro. E aí aqui também eu fiz, então, os cortes da plataforma principal, a plataforma que vai no porta-malas. Então são 2 pranchas de 1 metro por 1,8 e 3 suportes de 985 por 150. Aqui eu fiz mais alguns cortes de apoios transversais, eu não lembro exatamente o que era isso, mas no dia eu vou descobrir. Esse aqui foi um dos que deu mais trabalho. Eu nunca tinha desenhado uma gaveta, né, um gavetão. E, como é difícil pensar numa gaveta, sabe? Porque tu já tem o tamanho da madeira onde vai encaixar o negócio, né? E aí tu tem que pensar na espessura da madeira. E aí tu tem que pensar... No meu caso, eu quero colocar um trilho telescópico daquele, sabe? Tipo, que tu puxa o gavetão e ele trava lá no fundo. E aí tu pode empurrar ele de volta. Eu tô chamando de gavetão porque vão ser gavetas de 730 milímetros, né? É um gavetão grande, ou seja, 73 centímetros de gaveta, né? Quando puxa pra fora. Mas ele não vai ser muito alto, né? Ele vai ser mais baixinho. Então, foi meio difícil desenhar isso aqui. Eu espero que dê certo, na real, porque eu nunca desenhei um gavetão. E, né, vamos ver. Mas aqui, basicamente, ó,
a gente tem a base da gaveta, né? Já descontando as laterais e as milimetragens da madeira, as milimetragens das corrediças telescópicas também, que, meu, isso é muito foda porque a corrediça telescópica, ela tem 12,7 centímetros, né? Uma coisa assim. E aí tu tem que ficar reduzindo. Meu, beleza, se o tamanho do gavetão máximo é isso, eu tenho que tirar, então, a corrediça telescópica dos dois lados, eu tenho que tirar a milimetragem da madeira de não sei o que, e aí vai. Mas então, 2 gavetões, aqui a base, aqui as laterais das gavetas, aqui a tampa traseira, tampa frontal, e as divisórias também. Eu quero colocar, tipo, 3 divisórias assim no gavetão. Como ele tem 70 centímetros, eu achei que seria legal ter divisórias pra facilitar um pouco. Aí, beleza, eu fiz um gavetão e eu multipliquei por 2, né? Porque são 2 gavetas iguais, do mesmo tamanho. Por último, aqui os cortes da base inferior, que, enfim, são menos peças, mas também foi meio chatinho de pensar as milimetragens e tudo mais. Eu espero que dê certo. E aqui também o móvel interno, então, aquele móvel com os nichos, são várias pecinhas um pouco menores, mas foi um pouquinho chatinho também de pensar como é que ficaria a dimensão de cada coisa ali, né? Então, gente, por hoje era isso. Eu mandei esse projeto já pra madeireira, pra Madelei, e eles levam mais ou menos uns 10 dias pra me entregar essas madeiras todas cortadinhas. Então vai levar um tempinho aí até eu conseguir começar o projeto. Assim que as madeiras chegarem, eu quero muito fazer isso logo. E eu acho que essa etapa do projeto de madeira vai ser a coisa mais trabalhosa, mas vai ser muito divertido também. Tô bem empolgado e certamente eu vou filmar pra mostrar pra vocês, tá bom? Se você ficou até aqui me observando e me olhando falar umas besteiras aqui, muito obrigado. Não esquece de te inscrever aí no canal e me acompanhar nas redes sociais. Eu tô postando no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É só no LinkedIn que eu não tô publicando. Mas eu queria muito agradecer vocês que estão me acompanhando e me dando esse suporte. Tá sendo muito importante, muito fundamental. E eu tô muito feliz com esse momento porque as coisas estão acontecendo e estão rolando. Uma outra atualização importante também é que eu encontrei o casal que vai ficar aqui no meu apartamento. Na verdade, eu tô entregando o apartamento pra eles, né? Eles vão fazer um novo contrato e tudo mais. Felizmente, eu também vou vender alguns móveis pra eles. Então, tô muito feliz com esse momento. Agora, de fato, a coisa tá engrenada e tá indo. Se tudo der certo, no dia 30 de junho, eu vou estar saindo de Porto Alegre. Espero que com esse carro todo montado e bonitinho. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.